Olá, estamos começando o NoCast, podcast da... Eu acho que vou de novo aqui só para ele. Olá, estamos começando o NoCast, podcast da UNO Chapecó, aqui direto do estande da UNO no Parque da EFAP. Hoje o nosso assunto é cultura. Eu tenho o prazer de receber aqui a Aline Bertoncello e o Ademir Miguel Salini, que são representantes do SEON, o professor Ivo Dickmann, editor-chefe da editora Argos, a editora universitária da UNO Chapecó, e a professora Andréa de Almeida Leite Maroco, nossa pró-reitora de pesquisa, extensão e pós-graduação, que também vai conversar um pouquinho hoje com a gente sobre os projetos de extensão e essa relação aí com a cultura. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Tudo bem, Olá, tudo bem, Marina? Que bom que vocês estão aqui para a gente bater esse papo sobre esse tema tão importante. E eu quero, então, começar falando sobre o nosso SEON, com a Aline, com a Ademir. Para quem não conhece ou para quem não está tão familiarizado quanto nós, o que é o SEON? Eu gostaria que vocês explicassem o que é o SEON. Olá, tudo bem? Então, o SEON é o Centro de Memória do Oeste Santa Catarina, né? Ele é ligado à Universidade, à UniChapecó. Ele foi criado ainda lá em 86, então já tem uma certa trajetória nessa área cultural. E ele hoje fica na universidade, né? Nós tivemos por um bom tempo no centro da cidade de Chapecó, na rodoviária, né? E esse ano a gente ficou muito feliz porque conseguimos vir para o campus, né, para a universidade. Eu acho que isso engrandece bastante, né, tanto as atividades do SEON, esse contato com o público acadêmico, né, e a gente está, então, feliz de casa nova, né, e ele foi criado justamente com essa preocupação de preservar a memória, a história, né, de Chapecó, não só de Chapecó, mas de toda a região oeste catarinense, né. O SEON hoje ele tem as suas linhas de pesquisa, acervo, suas ações de extensão com a comunidade, que a gente pode detalhar um pouco mais, mas não só para Chapecó, né? De certa forma, para todo o oeste catarinense. Aline, então, se você puder explicar também um pouquinho para a gente, detalhar mais as atividades do SEON, então o Ademir já trouxe aí algumas informações, mas fala um pouquinho então das linhas de atuação do SEON, que tipo de patrimônio o SEON preserva hoje? Tá bem, então. O SEON, internamente, ele faz parte, então, da diretoria, da nossa diretoria de extensão, né? Mas, externamente, ele foi regulamentado enquanto um museu. Então, a gente pode entender o SEON enquanto um museu, por quê? Porque ele trabalha com a tríade da pesquisa, da comunicação e da salvaguarda de acervos. Então, é dentro disso que a gente trabalha. O Ademir também pode estar falando melhor, porque ele coordena um dos setores, né? Mas nós trabalhamos com algumas linhas de frente para conseguir, então, abarcar todo esse trabalho que nós fazemos, né? E, basicamente, então, são voltadas para a salvaguarda de acervos. Nós temos o Núcleo de Estudos Etnológicos e Arqueológicos, que é o qual eu faço parte, então, que trabalha com a salvaguarda de acervos arqueológicos. E o Ademir, então, que está à frente do CEDOC, que é o Centro de Documentação e Pesquisa. Além dessas duas frentes, também temos outras frentes importantes, como a educação patrimonial, porque pensamos, então, na salvaguarda desse acervo, trabalhamos, né, com a manutenção para guardar e salvaguardar, né? Mas também nós precisamos comunicar para a comunidade. E como é que fazemos isso? Então, existe um setor também especializado para tratar dessa parte da conversa com a comunidade, porque nós disponibilizamos os nossos acervos para pesquisa, muitas vezes eles estão numa linguagem científica e a gente precisa, então, traduzir, né, dialogar com a comunidade de uma forma com que todo mundo se entenda. Então, por isso também que se tem essa outra parte desse setor de educação. Certo. Prof. Andréa, também fique muito à vontade para contribuir também, né, já que faz parte da sua pró-reitoria, o SEON está ali na diretoria, né? E vocês comentaram a respeito da mudança para a universidade, que era um desejo bem antigo, né? E a gente sabe que agora o SEON está lá bem instalado, tá bonito, está funcional. O que representa para o SEON nesse momento, para a universidade, para a própria comunidade, essa mudança? Prof. Andréa, também, se quiser falar, pode ficar bem à vontade. Acho que eu vou responder, né? Porque, obviamente, nós estamos muito felizes, como o Ademir falou, em trazer o SEON para a universidade, ficar mais próximo dos nossos estudantes, dos nossos professores.
acredito que isso também trará à comunidade, né? Porque o Espaço SEON, ele também é um espaço de visitação, né? Então, o Museu SEON é um espaço de visitação visitado, assim, por inúmeras escolas do município, inclusive por famílias que muitas vezes vêm para conhecer um pouquinho do trabalho. Nós, juntamente com a Prefeitura de Chapecó, fizemos um processo bem difícil, de certa forma, que foi a mudança do SEON aqui do centro de Chapecó lá para a universidade. Tudo isso foi muito custoso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um valor que a gente dá a mais para as nossas graduações e para a nossa pós-graduação. Porque algo que é bem importante lembrar é que a coordenadora do SEON é a professora Miriam Carboneira, que é vinculada, né, ao programa de mestrado e doutorado em Ciências Ambientais da universidade, né? Uma pesquisadora que neste ano, inclusive, foi reconhecida a nível de estado com o prêmio, né, de pesquisadora destaque, o Fritz Miller. Então, nós temos muito orgulho de dizer que o SEON ele consegue abarcar um pouquinho daquilo que é a nossa essência, o ensino, a pesquisa, a extensão e também a inovação, porque quem conhece o SEON, o espaço, os laboratórios do SEON, o trabalho desenvolvido e agora as exposições que estão à disposição, vão compreender que muitas vezes a gente vê algumas coisas que estão lá em filmes. A gente observa algumas coisas que a gente nem acredita que existam e que estão ali no bloco R da UNO Chapecó. Mas a gente precisa também levar em consideração a necessidade de valorizar cada vez mais os aspectos que preservam a nossa memória. Porque essas memórias é que vão, muitas vezes, daqui a alguns anos, contar um pouquinho do que nós éramos, do que nós somos, né? Também trazendo as interferências disso para o nosso futuro. Então, ter preservada a nossa memória, quer seja na parte de imprensa, né, com jornais que muitas vezes emocionam quando a gente vai observar, porque traz muito de cultura, né, das pessoas, sim, como elas se expressam, como elas se comunicam, a evolução dos tempos, né, porque a gente fala hoje aqui num podcast, mas antigamente a gente tinha meios muito mais antigos, né, de se comunicar, e também o valor que se dá para uma pesquisa científica em descobrir, né, vestígios das civilizações passadas e como eles viviam, e o que eles comiam e como eles se relacionavam. Então, é fantástico o trabalho desenvolvido pelo SEON e eu acho que precisa ser visitado por mais pessoas ainda. A gente compreender Chapecó como um centro, né, como um espaço que possui tudo isso e que precisa ser valorizado, principalmente pela população. Com certeza, assim, é um trabalho fantástico, como você disse, né, prof, que o SEON desenvolve, é riquíssimo o material que tem lá e que a comunidade precisa saber, a comunidade acadêmica, inclusive, né, porque exatamente, a gente fala muito no SEON, a gente que está no dia a dia da universidade, sempre ou se ouve falar muito no SEON, que o SEON tá mudando, tá vindo e agora o SEON tá lá, mas às vezes as pessoas não conhecem a fundo esse trabalho tão rico, tão importante e que está ali à disposição de todos nós e da comunidade em geral, né? Sim, o SEON, de certa forma, ele né, os seus acervos, né, que estão lá disponíveis para pesquisa, né, e ele tem contribuído muito, né, nessa ideia, né, de você repensar, reescrever, né, estudar novamente a história regional, principalmente, né, as nossas linhas de pesquisa, né, os acervos históricos, né, eles são basicamente sobre a região, né, então cursos de mestrado, acadêmicos, né, de graduação, de diversos cursos, acabam, de certa forma, usando nossos acervos, né. O professor André falava que tem um acervo riquíssimo de imprensa escrita, né, dos jornais, de 39 até os anos 2014, 15. Então, é um acervo bastante grande, né, e a gente tem essa preocupação enquanto técnico, né, nessa área, com essa parte da preservação, né. Muitas vezes a gente lá dentro não consegue desenvolver tanto as pesquisas, né, com os acervos, porque a nossa função é a parte mais de conservação, de cuidado, mesmo para que as gerações futuras tenham acesso a essa documentação, né. Então, a gente tem, assim, algo que eu acho muito interessante, né, a Aline e o professor André, que são os projetos que a gente acaba, de certa forma, submetendo, né, editais municipais, estaduais, federais, né. E essa contemplação dos editais permite que a gente desenvolva uma série de ações, né, do ponto de vista da conservação, da restauração de documentos, para que se preserve o máximo possível e para que as gerações futuras acessem, né? E essa coisa da inovação também é interessante, né? O SEON tem um banco de dados online, né,
que possibilita já que as pessoas possam pesquisar parte já do nosso acervo, né? Nem tudo ainda, né? Porque muita coisa em casa, né? Olha só. Ou o próprio professor na sala de aula pode acessar lá os documentos para poder dar uma aula, né? Então, acho que essa é uma parte, inclusive, que precisa avançar um pouco mais, né? Mas que está no auge, assim, né? Sim, mas já está aí, já está começando, né, esse trabalho, esse movimento. Você falou sobre os editais também, eu ia até perguntar isso. Quanto isso é importante, né, o envolvimento e com esses editais para se desenvolver as atividades ali do SEON, né? As nossas atividades, elas geralmente são bastante onerosas, né? Trabalhar com preservação, com conservação e com restauração, principalmente, demanda de um valor bastante alto. E que se a gente fosse tentar só, quem sabe, por um determinado viés de recurso, a gente não conseguiria fazer tudo isso. Então, a equipe já, durante anos, vem se especializando e cada vez mais aprovando editais que sejam, que se trabalhem diretamente com os nossos acervos. Só esse ano nós aprovamos 4, um edital a nível, ano passado, no caso, estamos executando agora, né, num edital a nível estadual, concorrendo com 1.000 pessoas, mais ou menos, e nós conseguimos, então, né, em equipe, aprovar 4 editais e que conversam com todas as nossas linhas de trabalho ali dentro. Tanto a questão da comunicação, a professora Miriam fazendo uma cartilha muito importante a nível nacional sobre a cultura material de povos que habitaram aqui há 2.000 anos atrás. Nós trabalhando, então, com essa questão da preservação do acervo e também para a comunicação, para você ter uma ideia o quanto é importante esses editais, não só para nós, mas sim para a comunidade que nos rodeia. Um desses projetos, ele visava a formação de pessoas que trabalham em museus. Então, ao mesmo tempo que estava nos auxiliando, também auxiliou as pessoas que trabalham nos museus ao redor, que também é algo que o SEON também trabalha bastante, né? Com essa questão do auxílio e da assessoria a outras instituições aqui da região. Eu acho que é bem importante dizer que o SEON depende dessa captação de recursos e da universidade para se manter. Embora pouquíssimo do que tem no SEON é acervo da UNO Chapecó em si, né? São acervos que fazem parte da história regional, estadual e que estão na UNO Chapecó sendo cuidados, preservados com muito carinho, porque a universidade reconhece esse valor, né? Então a gente sempre busca de inúmeras maneiras chamar a atenção da população, das empresas. Nós buscamos fomento, né, para que esse trabalho desenvolvido para o SEON continue a ser feito e também possa ser ofertado à população de maneira gratuita. Porque a visitação no SEON, as crianças, os adultos, quem estiver no SEON vai ter acesso livre, né? E a gente sabe o quanto nós precisamos desses movimentos culturais que tragam um pouco mais de bagagem, de conhecimento para as pessoas, né? A gente trabalha muito com a internet, nós trabalhamos com o universo de informações, mas a gente precisa compreender os cenários, compreender onde nós estamos, da onde nós viemos, como eu falava antes, né? Para que a gente tenha uma linha de tempo que faça sentido. Então, eu acredito que o SEON, ele promove não só esse cuidado em guardar, em preservar, que é difícil. Eu muitas vezes vou lá e vejo, né? Para encostar, eu chego pegando os documentos e eu já sou repreendida no sentido de que precisa usar a luva, né? Nós temos, até eu gostaria depois que o Ademir falasse, nós temos lá documentos, mapas, que quando você enxerga aqueles materiais, você fica surpresa. Nós temos a questão das terras também, né? Que são documentos únicos, históricos, e que se deixasse, né, Ademir, se não tivesse a preservação, eles se perdem a curto prazo. E que vão ficar para a posteridade, né? Então, até o próprio pessoal do Executivo Municipal esteve na universidade e se surpreenderam, nem eles desconheciam que lá estava o acervo de mapas, né, das divisas de Chapecó. Então, acho que acredito que a gente precisa, sim, conhecer mais desses espaços, valorizar mais e, se possível, contribuir.
Verdade. E vocês falavam também da importância do acervo, do trabalho do SEON para os projetos de pesquisa. O professor Ivo é pesquisador, é docente dos programas estricto sensu da universidade, é também editor-chefe da editora Argos, que eu acredito que também tem uma relação próxima ali. Muitas publicações da Argos têm relação ali com o trabalho, com o acervo desenvolvido pelo SEON, né, professor? Sem dúvida. Eu estava pensando aqui, lembrando enquanto vocês falavam, né? Eu tenho o prazer de ter publicado um artigo no Cadernos do SEON, que é uma revista científica, né, hoje coordenada em conjunto com as ciências ambientais e com a educação, que é uma revista reconhecida com um dos melhores qualis que nós temos hoje, dentro de quem o melhor. Quem conhece essa estrutura sabe, né? Ela é qualis A1, ou seja, além de ser referência, né, em salvaguardar os documentos e a memória e a história do Oeste Catarinense, é também difusora de pesquisa científica via o Caderno do SEON, que leva esse nome exatamente porque iniciou com essas atividades dentro dentro da instituição. Acho que isso é importantíssimo. E eu acho que, de alguma forma, sim, a editora Argos, em seus mais de 30 anos, está intimamente conectada com esse trabalho, porque as publicações da Argos têm conexão com a história do Oeste Santa Catarina, né? Dificilmente nós teríamos visibilidade ou oportunidade de publicar muita coisa que a Argos publicou nesses 30 anos, como é essa coletânea sobre o Oeste Santa Catarina. São vários livros que contam a história da colonização do Oeste de Santa Catarina, do Nordeste do Rio Grande do Sul, do Sudeste do Paraná, que é essa mesorregião da Grande Fronteira Sul. E eu acho que aí o SEON, o Caderno SEON, que é a revista, a editora Argos e a UNO Chapecó, elas têm uma função social fundamental, né, de resguardar, né, e salvaguardar, como dizia a Aline, a memória do Oeste Santa Catarina. Eu acho que isso é uma contribuição interessante da UNO Chapecó e do SEON para a nossa comunidade, né? E se a gente for perceber, né, tanto a Argos quanto o SEON, eles já estão aí há mais de 2 décadas, né? Certo. E isso também demonstra a resiliência que esses espaços têm e o quanto a universidade, a comunidade acadêmica abraçou esses projetos, né? Tanto a Argos, que é a nossa editora, que nos orgulha, né, com inúmeros prêmios nacionais, e também numa inserção até em nível internacional, mas também qualificando os processos institucionais através da publicação daquilo que a gente produz, né? Então, nós temos a produção dos nossos professores, né, professor Ivo? Nós temos a produção dos nossos estudantes, nós temos nós publicamos livros de autores renomados, nós publicamos e somos procurados pela qualidade de uma editora universitária, que era isso que eu queria dizer, né? Nós somos uma editora universitária e por preenche inúmeros requisitos de qualidade, de publicação direcionada para muitos aspectos, como esse o regional, né, que valorizam também o Oeste de Santa Catarina. Com certeza. E enquanto vocês falavam também, eu pensava aqui com relação ainda à questão dos editais, né? O fato de SEON aprovar esses editais também demonstra a expertise da equipe, do trabalho, a qualidade de trabalho que é feito ali, porque a gente sabe que também não é fácil, né, aprovar editais. Então, à medida que se aprove, vocês dizendo que aprovaram 4 editais, é um número expressivo quando a gente tem noção da dificuldade que é e da quantidade de requisitos, critérios que precisam ser atendidos para ter acesso a esses recursos por meio dos editais, né? Sim, e é uma retroalimentação também, porque trabalhar no SEON, trabalhar no Chapecó, que são instituições renomadas, nos dão, então, esse know-how para a gente conseguir aprovar, porque, querendo ou não, trabalhando nesse espaço, o nosso currículo, com certeza, vai ficar melhor. E daí só precisa, então, né, pensar num bom projeto, ter uma boa ideia e escrever o projeto. Mas, com certeza, grande parte, né, das nossas aprovações são justamente em função da instituição em que a gente está. Bacana. Marina, deixa eu ressaltar algo bem importante também, né? Eu falava da necessidade da comunidade acadêmica da UNO Chapecó, né? E também da nossa população regional começar a visitar o SEON. E eu falo isso agora, lembrando, né? Nós temos parcerias internacionais, pessoas que vêm para o Brasil para estudar, para visitar e para participar do SEON e dos projetos desenvolvidos. Então, eu acho que é bem importante, até a Aline ou o Ademir podem ressaltar um pouquinho isso, as nossas parcerias, por exemplo, com o Museu de Ciências Naturais da França.
né? Olha Nós só. temos pesquisadores que vêm de lá para cá para participar dos projetos. Isso demonstra o valor que o SEOM possui e das pesquisas que ele desempenha, né, que ele desenvolve. Nós temos pesquisadores que vêm da Itália. Bom, vou deixar para eles falarem um pouquinho melhor sobre esse processo de internacionalização que nos orgulha muito. Claro. Tudo bem, Então, a região oeste de Santa Catarina tem um potencial arqueológico muito forte, muito interessante, e essas pesquisas que a professora citou, elas são longas, né? Elas são de longa data, de 10 anos atrás. Então, quando essas instituições pensaram, né, em fazer os seus projetos para vir pesquisar aqui, eles, então, procuraram por uma instituição para fazer parceria, né, com uma instituição que realmente fosse de renome, e então o SEOM no Chapecó foi procurado em função disso. Esse projeto que a professora citou é o Poparu, Povoamentos Pré-Históricos do Alto Rio Uruguai. Então, ele acontece, como eu falei, né, completou 10 anos esse ano, e todos os anos, durante um mês, pessoas de diversas partes do mundo vêm até aqui em Águas de Chapecó para fazer pesquisa em 2 sítios muito importantes, um deles, inclusive, o mais antigo de Santa Catarina, que tem uma cronologia de 12 mil anos atrás. Então, isso é bastante importante para a região. Além disso, desse importante projeto, nós possuímos outros também, né? Então, um com a Argentina, que também é de longa data, de aproximadamente 10 anos também. Esse projeto, a gente tem convênio, então, com o CONICET, que é um instituto muito importante, né, da Argentina, de pesquisa, com o professor Daniel Loponte, meu orientador, inclusive, e isso proporciona ao SEOM e também, né, a essa instituição da Argentina uma troca muito importante. Para se ter uma ideia, então, realizamos pesquisas aqui na região, mas também realizamos pesquisas lá na Argentina. Durante o início do ano, claro, foi fora de trabalho, mas como a gente está envolvido com pesquisa, então faz parte, né, do rol de pesquisas do SEOM, nós escavamos numa ilha lá no Rio da Prata, da Argentina, justamente por causa dessa parceria com o SEOM. Agora, na próxima semana também, a gente está recebendo uma equipe de italianos por meio de um novo convênio com a Universidade de Bolonha, onde então eles vão passar 15 dias aqui com nós e estudando os nossos materiais, conhecendo os sítios aqui da região. Então, para se ter uma noção do quanto é importante a nossa região, arqueologicamente falando, mas também o quanto é importante ter uma instituição de renome que possa, então, receber esses outros pesquisadores aqui, né? Muito bacana, muito importante a gente falar sobre isso, mostrar para a comunidade também, né, o quanto a nossa região é importante nesse aspecto, e ressaltando ainda que está pertinho da gente, está ali do ladinho e à disposição da comunidade, né, para ser visitado, para ser conhecido esse acervo e esse trabalho. Eu ia comentar um pouquinho sobre a questão da Argos, né, professor Ivo, né? Então, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre algumas mudanças que aconteceram na Argos, assim como o SEOM, né? A Argos também está passando por um processo de mudança com o professor Ivo, então, assumindo, né? Nós tínhamos a professora Rosane Meneghetti, que durante muito tempo foi editora-chefe da Argos, e agora o professor Ivo, com todo o seu expertise e aí, com todo o trabalho já desenvolvido na área de editoração e também de pesquisas, né, vindo a contribuir. E a gente costuma dizer, né, que a gente promove algumas alterações no Chapecó para melhoria. Então, nós estamos hoje, né, com a Argos num local estratégico, na diretoria de pesquisa e pós-graduação, coordenada pela professora Vanessa Corralo, mais próximo também do olhar dos nossos estudantes, porque antes ela estava localizada num lugar onde poucos tinham acesso, né, um lugar mais reservado. Sim. E agora ela está ali, né, no centro da universidade, e todas as pessoas podem visitar, conhecer, conversar um pouquinho sobre o interesse, por exemplo, de publicar uma obra, né? Nós também estamos com alguns projetos, que eu acho que o professor Ivo pode falar melhor, de aproximar os nossos estudantes, a produção dos TCCs, das nossas dissertações, dos mestrados e também as teses dos doutorados, em livre, um pouco mais acessível para que eles possam também publicar na Argos. E a comunidade de um modo geral. Então, além de algumas produções importantes, que é o relato, a reprodução das nossas pesquisas, nós também produzimos livros em parceria com o SEOM, né? Livros Sim. que vão contar a história das pessoas, que muitas vezes vão falar de trajetórias importantes. Então, também são livros que a gente, obviamente, precisa
contar com o trabalho do SEON, com esses aspectos históricos, pesquisa científica relacionada à biografia, por exemplo, de muitas pessoas, e depois passa aí o trabalho para a Argos, que é todo esse processo, então, de organização da obra. Então, não sei se o professor Igor pode falar um pouquinho sobre essas alterações, mudanças e novas perspectivas. Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo esse ano, que obviamente que vai se consolidando aí a longo prazo. Acho que a ideia da Argos, centralmente, para quem, né, não conhece a dinâmica do mercado editorial brasileiro e mundial também, ela é uma editora universitária, ou seja, espera-se que ela seja a editora mais rigorosa, com a maior qualidade. Diferente de uma editora comercial, que tem excelentes editoras, mas que obviamente tem um outro foco, né? Assim como também as editoras acadêmicas, que tem uma certa diferença das editoras universitárias. Então, o mercado editorial no Brasil ele é bastante dinâmico. E, claro, quando a gente assume a Argos com uma trajetória de mais de 30 anos, o cuidado central é, juntamente com o Conselho Editorial, e aqui reforçar o trabalho, né, que os conselheiros e conselheiras fazem, né, coordenado aí pela professora Odisseia, é realmente resguardar isso, né, guardar a nossa história, guardar a nossa qualidade e o nosso rigor acadêmico. Eu acho que é importante, né, Andréia, já que o prêmio vai ser anual, a gente pode falar agora sem perder, né, a história aqui. Nós abrimos o prêmio Argos de dissertações e teses, para realmente motivar, né, as dissertações e teses publicadas dentro da UNO Chapecó e no sistema de universidades comunitárias do Brasil inteiro, para que a gente possa estar publicando essas melhores teses indicadas pelos seus orientadores e os alunos que queiram participar. Então, sempre que o pessoal quiser conhecer, né, e saber se está aberto o prêmio, ele vai ser anual, é só mandar um e-mail para argos@uno, a gente passa todas as informações. E a gente está agora, nesse momento, com as inscrições abertas. E tem um outro detalhe também que é bem bacana, eu acho que a Argos também, e eu tenho lido muito livros sobre livros, né? Quer dizer, conhecer o mercado editorial, conhecer o mercado de livros, a sua história e as suas perspectivas. E nós estamos com grandes cenários aí para os próximos anos, onde a gente vai tentar, e com certeza vamos conseguir, consolidar a Argos como uma editora, tanto no cenário acadêmico, que ela já tem grande reconhecimento, ela participa da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, mas também consolidar com uma estratégia inovadora, onde a gente vai, com certeza, se consolidar no cenário nacional e ampliar para o cenário internacional, se tornando uma editora de referência nas publicações científicas, porque esse é o desafio, né? Ser referência, guardar essa qualidade e rigor, mas também, como a gente vê aqui na mesa, né? Abrir portas também para novos autores, né? Com outras perspectivas, a própria relação regional aqui com a Chapecoense, com a história do Oeste, quer dizer, nós temos muita coisa produzida na nossa região e no nosso país. E a ideia é que a Argos seja, então, esse lugar de acolhida, né? Sem nunca perder a sua história e o seu rigor acadêmico e a qualidade na produção. E esse vínculo regional que é bem importante, né? Que a Argos já se destaca, né? Como uma editora com um grande número de publicações que contam ligadas à história regional, né? Isso é muito bacana também, né, professor? Sim, e é incrível como todo dia a gente recebe um e-mail, um WhatsApp, uma chamada de alguém que diz, olha, eu fiquei sabendo que você está coordenando Argos, eu tenho um material aqui que a gente produziu na nossa cidade, queria que vocês dessem uma olhada. E a gente olha com todo carinho, né? E tem muita produção, né? Tem gente produzindo nas cidades do nosso entorno, tem gente produzindo nos programas de pós-graduação, do sistema CAF mesmo, né? Também das universidades comunitárias de Santa Catarina. Estamos tentando se colocar também como uma alternativa para as universidades comunitárias do Brasil. O professor Cláudio coordena a BRU, que a gente dialogou pessoalmente com ele sobre isso também, no sentido de se tornar cada vez mais e reforçar, né? E fazer uma divulgação, né? Obviamente, do que a gente vem fazendo de bom, de melhor, que são as publicações científicas. Esse, é, claro, é o nosso principal foco, mas também sem perder outras oportunidades que o mercado acadêmico, universitário e editorial também vão mostrando para nós. Antigamente era muito difícil se pensar em publicar um trabalho, então assim, nossa, né, publicar uma obra, publicar um livro. Hoje a gente se torna isso através da própria Argos algo muito acessível, né? Então é sempre importante dizer, né, que se você tem um material, muitas vezes tem algo produzido, até para avaliar, a gente pode fazer isso, auxiliar, porque conhecimento ele não deve ficar guardado, né? A gente sabe que muitas vezes até aqueles que são disponibilizados na biblioteca, né, também com a evolução, com a tecnologia, eles acabam ficando, se eles são impressos, né, muitas vezes não tão acessados. Então, o que a gente precisa é difundir cada vez mais o conhecimento. E o livro, que agora tem a possibilidade também dos e-books, né, livros digitais, eles vão pelo mundo. E é isso que a gente quer, né? Que o conhecimento que é produzido na UNO Chapecó, assim como o SEON, né, que muitas vezes
quem visita não compreende, nossa, é sério que tem o SEON, que existe algo parecido aqui, não é só em filme, ou não é só em grandes centros. Do mesmo modo a Argos, né? Uma editora que já tem obras, inclusive reconhecidas com um grande prêmio da literatura brasileira, que é o Jabuti, né? E nós temos tanto orgulho disso porque nós somos do Oeste Catarinense. E nós precisamos mostrar para o restante do nosso estado, para o restante do país, o quanto se pode produzir, né, de bom e muitas vezes o melhor num lugar que era considerado interior, pequeno, né? E hoje a gente mostra aí como referência, como um espaço que toma conta, aí uma universidade comunitária que toma conta do cenário, como uma universidade que realmente faz a diferença onde a gente mora. E é interessante isso, André. Às vezes as pessoas pensam que talvez deve ser muito caro produzir um livro. Há pouco tempo atrás era mesmo, né? Por isso que era um produto tão elitizado, especialmente a produção acadêmica. Hoje não, acho que com certeza as pessoas que entram em contato conosco ficam bastante surpresos com os orçamentos que a gente faz, né? Porque a gente viabiliza hoje e-books, viabiliza publicações de pequenas tiragens, né? O mercado editorial, ele também cresce junto com a tecnologia, né? Uma gráfica, antigamente, para ela valer a pena imprimir um livro, tinha que imprimir 1000 livros, 2000 livros. Hoje você imprime um livro a um preço extremamente acessível. Isso é importante. E nós, assim, por fim, acho que um dado bem importante, nós temos falado bastante disso. Nós precisamos criar a cultura do livro dentro da UNO Chapecó, né? Quer dizer, as pessoas têm que andar com um livro debaixo do braço. Um estudante tem que ter o livro das suas disciplinas principais. As nossas escolas de conhecimento precisam ter seus livros de referência e a gente vai fazer isso logo, logo. E falando em leitura, né? Só aproveitando a deixa, né? Assim como a questão da memória, da cultura dos nossos antepassados e a nossa cultura atual são importantes, eu vejo a leitura como algo que as pessoas têm valorizado cada vez mais. Valorizado. Não significa que elas tenham feito leituras, né? Então a gente sabe assim que a questão do celular, da tecnologia digital, ela trouxe muitas vantagens, mas também, né, por uma questão assim, de novos cenários mesmo, acabou deixando de lado aquele hábito de ler, né? O livro de cabeceira, o ler por prazer, porque obviamente a gente sabe que nos permite viajar, isso aí é meio quase que clichê, né? Dizer que o livro nos permite viajar por outros países, por outros lugares, por outras culturas. E eu compreendo que isso nos faz melhores enquanto seres humanos, porque a gente começa a construir uma personalidade que já é própria, né? Mas rica. E a gente precisa incentivar os nossos estudantes, os nossos filhos, as crianças desde o início. Nós temos um projeto na UNO Chapecó, aproveitando aí para falar dos nossos outros projetos de extensão, que é o literatório, né? E também temos a brinquedoteca, são 2 projetos de extensão institucionais. Esses 2 projetos, eles têm como uma finalidade, né, própria e muito parecida, a difusão e principalmente o incentivo à cultura da leitura, né? O ler, a leitura. E as crianças visitam a UNO Chapecó e passam por momentos lúdicos de apresentações teatrais, com princesas, com príncipes, porque isso não se perde, né? A criança pequenininha, ela gosta, né? Inclusive está participando aqui da EFAP, também do literatório, mas ao mesmo tempo que você ensina, que você brinca, a gente também promove o incentivo à leitura, dizendo para eles o seguinte: olha, se você fizer a leitura, você vai aos poucos, né, conquistando o teu espaço, você vai viajando por outros horizontes e principalmente abrindo a mente para o mundo que muitas vezes é pequeno para eles, né, e que vai se expandir através da leitura. Então, é um convite que fica também para que os pais levem, né, seus filhos para conhecer o literatório e a brinquedoteca da UNO Chapecó e também para que as escolas façam o mesmo. Hoje nós temos em torno de 7.000 visitantes durante o ano, então não é pouco, né? Mas a gente compreende que aos poucos a gente precisa ampliar. E a gente tem condições. Também são 2 projetos gratuitos, as crianças ficam lá, assistem teatro, fazem leitura coletiva, compreendem o significado de ler e interpretar algumas obras, né? E obviamente são inseridas, mesmo que um pouquinho, né, nesse universo. Muito bacana, porque para a gente formar escritores que um dia talvez vão publicar conosco, a gente precisa formar leitores primeiro, né? Só escreve bem quem lê, quem desenvolve esse hábito da leitura, né? E antes da gente aprofundar um pouquinho, prof, nos projetos de extensão, queria ainda conversar com o professor Ivo sobre, enquanto você falava aqui,
também ressaltar essa questão de desmistificar, então, a questão da publicação, que hoje não é tão difícil, já não é tão oneroso, e que a Argos ajuda, inclusive, a fazer essa avaliação, né? O que é melhor para o teu trabalho? De repente é um livro, é um e-book, ou qual é o formato, como é que se trabalha esse teu conteúdo, né? A Argos também dá esse auxílio, né? Porque às vezes a pessoa tem lá o material e diz, eu não sei se levo, se não levo, será que isso aqui dá para publicar, não dá? A Argos também vai auxiliar a dar esse caminho, né? Claro, é fundamental, porque nenhum livro da Argos é publicado sem passar pelo conselho editorial. Então, no mínimo, uma pessoa vai ler esse teu material e te dar um parecer, dizendo, olha, parabéns, está muito bom, vamos publicar, ele tem potencial e poder contribuir, né, intelectualmente, culturalmente na nossa comunidade. Mas também, por outro lado, às vezes a gente acha que já está pronto e ainda não está. Então, o conselho editorial também dá um parecer no sentido, olha, se você fizer de uma outra forma, se você agregar um pouco mais, se você aprofundar mais esse aspecto, eu acho que é fundamental. E a gente sempre faz o orçamento antes de fazer a publicação, portanto, a pessoa pode se organizar, né, buscar recursos em editais. Nós publicamos muitos materiais de pesquisadores e pesquisadoras que são com recursos das agências de fomento, né? Geralmente os pesquisadores colocam, né, um valor para publicação, porque o final de uma pesquisa é uma publicação, né? É o relatório de pesquisa em formato de livro das redes, né, que os pesquisadores se constituem em forma de coletâneas, ou até mesmo as dissertações que são financiadas, né, com bolsa tanto da UNO Chapecó como das agências de fomento nacional, estadual. Então é sim um lugar onde a gente pode também avaliar o trabalho. Como que está o teu texto? Já terminou a pesquisa? Quer mostrar para a gente? Isso não tem custo nenhum, é importante dizer, né? Mandar o material para a gente avaliar é sem custo. E a gente vai fazer isso com o maior prazer e encontrar dentro das coletâneas que a Argos tem o melhor lugar. Às vezes é a coletânea de debates, nós temos uma linha muito forte de literatura, nós temos a linha muito forte das nossas produções aqui do Oeste, então a gente vai encaixar o teu material dentro daquilo que vai ficar mais bem conectado com as outras obras das mesmas coleções. Perfeito, professor. Quem quiser saber mais sobre a Argos, encontrar o acervo da Argos que está disponível para download, ou mesmo ter essas informações de contato, como é que faz? Muito fácil, né? Nós temos o e-mail principal, que é argos@unochapecó.edu.br, e também nós temos o nosso site, né, que é editoraargos.com.br, basta buscar, e se não achar, faz um Google, né? Vai encontrar lá com certeza. Tem uma loja virtual onde a pessoa pode comprar os livros, a gente manda pelo correio, distribui no Brasil inteiro. Então são 3 espaços, né, que a gente está sempre aberto para se comunicar. E o nosso Instagram também, né? Quem quiser procurar a Editora Argos também temos o Instagram. Joia. Agora, professora Andréia, a gente já falou um pouquinho aí, então, de 2 projetos bem importantes, projetos de extensão focados aí nessa questão da cultura, do incentivo à leitura, mas queria que você falasse um pouco mais também hoje do como é o trabalho dos projetos de extensão na UNO Chapecó, como é que essas atividades vêm sendo desenvolvidas? Certo. Então, assim, a UNO Chapecó é uma universidade comunitária. Eu falo isso várias vezes e parece que isso é repetitivo, né? Mas, na verdade, é porque a gente precisa que as pessoas compreendam isso, né? O que é ser uma universidade comunitária? Sem fins lucrativos, não tem um dono, ou o dono somos todos nós. Ela visa o desenvolvimento da região e ela tem como finalidade a contribuição do meio acadêmico para com a comunidade, né? Sendo assim, nós não poderíamos deixar de ter uma extensão universitária muito forte, né? E essa extensão universitária, ela se faz através de projetos institucionais, que a gente denomina, né, de projetos institucionais, de projetos de extensão voluntários, que são, né, técnicos, professores e os próprios estudantes que encaminham propostas. Nós temos projetos que são construídos com a comunidade, obviamente, alguns que são por parcerias com o próprio estado de Santa Catarina, como nós tínhamos, né, o PROEG, né, que era um projeto do governo do estado, e nós trabalhamos fortemente com esses projetos na universidade e fora dela, né? Então, muitos projetos são desenvolvidos em escolas, nós vamos até as escolas, nós vamos até os municípios, nós vamos até as empresas. Esses projetos estão sendo construídos e muitas vezes eles são desenvolvidos em parcerias aí muito forte na comunidade. Mas tem projetos, esses institucionais, que a gente gerencia, coordena através da nossa diretoria de educação continuada, que hoje ela é coordenada pela professora Cleonice Zanella e coordenada pedagogicamente pela Franciele Kuhn. Essas profissionais, com um time muito
esperto, né? Eu brinco, né? Eles acabam trabalhando diariamente para promover a inserção da comunidade lá na UNO-Chapecó. Então, para isso, a gente achou que precisava organizar e constituímos um projeto chamado de UNOTOUR. O UNOTOUR é uma novidade também de 2023 e ele vem para fazer uma organização das visitações no espaço da UNO-Chapecó. Então, ele compreende os nossos espaços como o próprio CEON. O CEON faz parte desse projeto do UNOTOUR. Nós temos a brinquedoteca, como eu falava para vocês, promove também a questão do lúdico, das brincadeiras, do ensinar para a criança essa interação com outras crianças, né, da importância disso, esses aspectos sentimentais e emocionais que nos são tão importantes na vida adulta, né? E também o literatório, que é a questão da leitura. Para além disso, nós temos projetos como o Viveiro, nosso Viveiro Florestal, que também promove oficinas de educação ambiental, onde eles têm experiências práticas, eles podem também promover algumas experiências práticas. Nós temos outro projeto muito legal na universidade, que inclusive foi um sucesso hoje à tarde aqui, né, na IFAP, que é o nosso coro e a nossa orquestra. Quem não conhece o coro e a orquestra da UNO-Chapecó? Projetos que são coordenados pelo professor Gustavo Malfatti e que vem há muitos anos encantando a universidade com propostas culturais. E esse ciclo, né, que a gente criou, esse grupo, esse projeto UNOTOUR, ele tem essa finalidade, né, da gente linkar alguns projetos culturais, alguns projetos de visitação e proporcionar para a comunidade uma visitação mais qualificada, né? Então, você faz o agendamento lá na UNO-Chapecó. Quando você chega, você tem uma escolha de projetos a serem visitados de acordo com o tempo que a escola ou a comunidade dispõe, serão acompanhados até esses espaços, guiados até esses espaços, receberão informações e orientações sobre cada um deles, para ter a melhor experiência possível, né? E possam conhecer um pouquinho da UNO-Chapecó e daquilo que é desenvolvido lá. Então, o UNOTOUR, ele vem esse ano, né, para ser uma proposta inovadora para a comunidade. E é importante a gente destacar também, prof, que além de fortalecer essa relação com a comunidade, né, da UNO-Chapecó enquanto universidade comunitária, esses projetos têm bolsistas, estudantes que atuam lá, né? Então também é um diferencial na formação dos acadêmicos poder fazer parte, poder em algum momento atuar nesses projetos de extensão junto à comunidade, né? Bem lembrado. Na verdade, na UNO-Chapecó, como não poderia deixar de ser, as nossas atividades, elas precisam vincular os nossos estudantes, os nossos técnicos, os nossos professores. Então, a gente não trabalha simplesmente com uma atividade, né, de um técnico que vai ser feito para a comunidade em si, sem nenhuma vinculação com a nossa comunidade interna. Então, o CEON, nós temos bolsistas, nós temos estagiários, nós temos professores, nós temos técnicos, todos envolvidos em prol disso. E esses outros projetos que eu mencionei também, brinquedoteca, literatório, o coro orquestra, Viveiro, entre outros, eles também possuem bolsistas e estagiários que participam, que vivenciam e que eu posso dizer que, na maioria das vezes, fazem, né, os projetos acontecerem, coordenados por professores, por técnicos, mas são os nossos estudantes que fazem isso acontecer. Muitos ficam, depois que deixam a graduação, depois egressos, né, e permanecem por muitos anos nesses projetos, porque ele também, de certa forma, acolhe, né, a comunidade externa. Outros, muitas vezes, deixam saudades, né, e acabam voltando para revisitar com seus filhos, com seus familiares. Eu já ouvi, pouco tempo, pais falando, eu fiz parte, né, e agora o filho está fazendo parte. Acaba sendo um ciclo, imagina, né, depois de 20 anos, de 30 anos, são muitas histórias para contar e a gente pretende, né, nesses próximos anos, fortalecer para que daqui 10 anos a gente possa retornar num podcast e falar que a gente ainda está aí, né, firmes e fortes e cada vez mais qualificados. Com certeza. Se me permite pegar um gancho Claro. da fala da professora Andréia, né, eu fui um depoimento, né, estagiário do CEON, né, eu fui acadêmico do curso de História da graduação da UNO-Chapecó. Eu fui estagiário e hoje sou funcionário há 17 anos, né? Olha só. Então, e a gente tem, no CEON tem muito, assim, os estagiários que passam por lá, acabam depois se inserindo em mercado de trabalho, inclusive, né? Não necessariamente só em sala de aula como professor, né? Mas nessa área mesmo de museu, de centro de documentação, centro de memória.
Então, acho que é algo muito interessante também por parte da universidade, possibilitar que os seus alunos conheçam, né, enfim, a sua atividade, a sua profissão, né, na prática, estagiando, né, e para que depois se insira no mercado de trabalho. Então, acho algo muito interessante também destacar isso. E eles são qualificadores para atuação profissional, né, Adi? A gente já teve vários estagiários e eu lembro de um momento que o SEON ele foi participar de uma formação para professores e havia então uma aluna que tinha passado pelo SEON e a gente percebeu o quanto qualificou isso para a atuação dela dentro de sala de aula. Ela relatou atividades que ela fez e a gente olhava e a gente via o SEON dentro dessas atividades que ela fez e que ela se destacou muito então nesse meio profissional, né? Então a gente vê também o quanto a gente tem a contribuir em relação à formação dessas pessoas. Eu vou me permitir falar de mais um projeto que a gente vai lembrando, né? Nós temos outros projetos também, é óbvio que eu citei alguns, mas nós temos, por exemplo, o Brincando no Hospital, que é um projeto que acontece na ala pediátrica de oncologia do Hospital Regional e do Hospital da Criança também, agora sendo reformulado. Um projeto valoroso para pais, para as crianças que estão vivendo uma situação difícil e acabam tendo um pouco de acolhida, né? Nos momentos, então, que estão lá com brincadeiras, com situações que fazem com que elas se sintam um pouco melhor. Nós temos também outros projetos na universidade, como o Museu de Ciências Naturais, né? Que também vai fazer agora parte do SEON, está do ladinho do SEON, e também tem muita visitação com oportunidade de vivenciar um pouquinho desse universo, né, ambiental, de desenvolvimento sustentável, conhecendo um pouquinho das ciências naturais como um todo. Então, é outro espaço de visitação muito interessante, muito requisitado, muito visitado, mas que também precisa ser ampliado e conhecido para que a gente, como eu disse, né, possa cada vez mais passar isso para as nossas crianças, para os nossos jovens, para que os adultos, né, também se apropriem disso. E falando sobre a questão de valor da universidade na região, nós inauguramos, junto com o SEON, né, a nossa exposição da história institucional. A exposição da história institucional é um dever de casa. Afinal de contas, a gente preserva a história de toda a região, como não preservar a nossa? Então, nós começamos um movimento ainda muito pequeno, eu acho que ele tem tudo para expandir, de mostrar para a região o quanto a UNO-Chapecó foi e é importante, né? Como uma universidade que trouxe para o oeste catarinense o ensino superior, né? Porque aqui nós constituímos o primeiro curso de graduação com a comunidade participando de todo esse processo e pedindo para que isso acontecesse e sucessivamente todas as especialidades, né? Pós-graduação lato sensu, depois o primeiro mestrado, primeiro doutorado, e a gente fala que continua buscando esse pioneirismo que nos faz diferentes, porque a gente vive para a região. A universidade, tudo que a gente faz, tudo que a gente promove, como vocês puderam perceber aqui na nossa conversa, ele está voltado para algo muito maior que algo pessoal, né? Ela acaba se tornando a nossa casa, e a gente acaba tentando com que os nossos cursos, né, interfiram positivamente na vida das pessoas, quer seja lá pelas nossas clínicas de saúde, quer seja pelos nossos laboratórios, mas do ponto de vista dos projetos de extensão, valorizando a parte cultural, a parte humana, né, que nos faz singulares. Perfeito, muito bacana. Pessoal, a gente está encaminhando aqui para o fim da nossa conversa, passou rápido e tem muita informação, né? A gente que circula todo dia no Chapecó, que está lá dentro, a gente sabe que tem muita coisa, né? E a gente olha para cada cantinho, lá para cada espaço e diz, nossa, isso aqui tem que ser mostrado, que bom que isso aqui fosse visto. Então, eu acho que fica aí, essa nossa conversa serve também para deixar este convite, né, para termos muitos espaços, muitos projetos que podem ser visitados, que estão abertos à comunidade. Temos uma editora que está aberta à comunidade. Então, agora, se vocês quiserem se despedir, deixando esse recado, fazendo esse convite para que o pessoal conheça o SEON, conheça os nossos projetos de extensão, o Unotur e a própria Argos, fiquem à vontade. Começa por mim? Então, então, só agradecer pelo convite. A gente ficou muito feliz de poder mostrar o SEON, né, para um público maior. E sim, então fica o convite para visitação nas exposições que estão
acontecendo das 8 às 12 e das 13h30 às 19 horas. As pessoas podem chegar e visitar a exposição, mas também podem marcar um horário, agendar e visitar a exposição dentro do Unotour, visitar outros espaços também. E seria isso. Obrigada, gente. Certo. Isso, então, também agradeço a oportunidade, né? Colocar também o Sion à disposição da comunidade, né? A gente atende a comunidade tanto no sentido de turmas de alunos que vêm para ter alguma aula temática ou para conhecer as exposições, os próprios laboratórios, mas também a gente atende às vezes a comunidade, aquela pessoa que tem um livro da família antigo, que quer fazer um trabalho de restauração, né? O Sion é um dos poucos espaços, quiçá o único na região oeste catarinense, que tem um laboratório de conservação e profissional capacitado para fazer isso, né? Então a gente fica bastante feliz quando o pessoal também nos procura nesse sentido, né? Para fazer esse tipo de atividade. Então fique também essa lembrança, enfim, e a gente fica à disposição. Muito bem. Em relação aos projetos de extensão, acho que é bem importante dizer que a gente, como eu falava antes já, né? Nós construímos institucionalmente projetos de extensão, mas estamos abertos para que a comunidade nos solicite projetos de extensão, né? Então, nós estamos disponíveis para conversar sobre as necessidades da comunidade, para que eles possam conhecer os nossos projetos, para que a gente, enquanto no Chapecó, sejamos cada vez mais efetivos na difusão do conhecimento dessas experiências maravilhosas para a nossa população. Muito bem, obrigado Marina, colegas do Sion. Obrigado Andréia pelo apoio de sempre à Editora Argos, é importante registrar aqui, né? Uma das principais apoiadoras nossas, e convidar a comunidade em geral que conheça a Editora Argos, né? Que entre no nosso site, né? Que conheça as obras. Para conhecer melhor o Oeste Santa Catarina, é preciso passar pelo Sion e pela Argos, né? E pela Uno Chapecó. Então, acho que aqui tem uma contribuição, como eu disse, de valor mesmo, né? Para a nossa comunidade regional, e a gente se coloca à disposição, porque o pessoal precisa conhecer um pouco mais. Venham conhecer o Chapecó. Isso aí, estamos de portas, corações abertos lá, né? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, foi ótimo conversar, saber um pouquinho mais, informações tão importantes sobre projetos, tão importantes também para a Uno Chapecó e para a comunidade. Esse foi o UnoCast, podcast da Uno Chapecó. Até a próxima! Muito bem, gente.